Se você tá aí pensando em desistir de tudo, se você tá pensando em desistir do amor, desistir de um futuro, desistir da sua vida, eu quero pedir pra você, se é que é possível. Eu sei que você já pode ter ouvido tantas pessoas falando pra você: ah, mas tenta mais um pouco, ou tenta outra coisa. Ou às vezes você tá aí sofrendo calado, em silêncio, porque tá cansado da vida, tá cansado de apanhar tanto e não vê a coisa mudar, não vê um sentido nem para existir. Então quero te pedir só um pouquinho de paciência, só um pouquinho de tempo para você, para poder trazer essa mensagem para você hoje, porque eu sei que se você chegou até esse vídeo, não é por um acaso. Eu sou Roberta da Cruz, sou escritora, sou terapeuta. Estamos aqui no meu banheiro, fazendo o quê? Batendo esse papo com você. Todos os dias quero trazer para você pequenos vídeos, pequenos insights para você que busca uma vida melhor, uma vida com mais paz, uma vida onde você se sente amado, onde você se sente valorizado e de repente não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe nem o motivo de você existir nesse mundo. Então fica aqui comigo, vai ser um prazer imenso estar aqui com você. Eu sou escritora, sou terapeuta, escritora do livro Doce Autoestima. Depois você stalkeia aqui no link que está aqui na descrição. Mas bora lá, vamos conversar hoje sobre desistir de viver. Eu vou te contar uma coisa sobre por que nós estamos aqui no meu banheiro e eu quero fazer mais vídeos sobre isso, não sobre o meu banheiro, mas sobre estar aqui nesse lugar. Esse lugar que hoje é a minha casa, onde eu moro, que deve ter mais ou menos uns 9 metros quadrados. Eu ainda vou fazer os cálculos e vou te contar depois. Mas estar aqui hoje, para mim, nesse lugar, é um grande presente do universo. Há um tempo atrás eu vivia numa situação talvez bem parecida com a que você está vivendo hoje, onde eu não sabia. Eu não sabia nem se eu ia acordar no dia seguinte. Eu vivi situações onde eu tinha que conviver o tempo todo com aquela sensação de que eu nunca ia ser suficiente, de que eu não ia ser capaz de realizar sonhos, planos, projetos, objetivos na vida. E tudo que eu queria era que alguém me visse, que alguém me enxergasse. E talvez você tenha chegado até aqui e o seu motivo para desistir seja justamente esse, porque ninguém te vê, porque ninguém te enxerga. E a única pessoa que você pode contar para te ver e te enxergar é essa que você tem na frente do seu espelho. E é por isso que nós estamos aqui, né, no meu banheiro, com esse espelho lindo que eu repaginei. E estamos aqui justamente para falar disso, né? Para falar desse reflexo no espelho que você vê todos os dias. Talvez seja um reflexo de um espelho que você já não gosta mais. Seja aquele reflexo de uma vida onde nada faz sentido para você. E você se pergunta: será que não é hora de desistir? Desistir da própria vida, desistir de ser visto, de ser amado, de ser valorizado, de ser aceito? Ou muitas vezes você já fez tanto para as outras pessoas, tanto, já se doou tanto, já se entregou tanto e nunca viu isso voltar para você. Mas o que eu quero te falar é que justamente nesse momento, há uns 2, 3 anos atrás, uns 3 anos atrás, eu também me via assim, me via sem um motivo para viver, sem um motivo para existir, sem uma direção. E você tá vendo hoje essa pessoa aqui. Eu saí do trabalho, acabei de trabalhar, né? Eu atendi, fiz meus atendimentos, como eu disse, sou terapeuta. Tô aqui meia desmaquiada, que é esse papo que eu quero ter com você, a vida real da Roberta da Cruz. Justamente para que você saiba que por mais que você esteja passando isso agora, você não está sozinho, você não é o único nessa jornada. E às vezes é difícil de aceitar
quando a gente está passando por isso, ou às vezes difícil de encontrar pessoas que nos deem a mão no momento mais difícil que a gente esteja passando, pessoas que realmente entendam qual é a sua dor. E eu falo isso justamente porque eu já vivi isso, eu já vivi na pele. Eu estava numa situação onde eu queria me jogar de um apartamento, que eu morava num apartamento do 6º andar, e queria acabar com a minha vida. E por mais que eu tentasse explicar às pessoas como eu me sentia, eu não conseguia explicar, não conseguia falar disso para as pessoas, porque eu sempre me sentia julgada. E não era problema da solidão, porque eu cresci praticamente num cárcere privado, onde eu não podia sair de casa, onde eu não tinha amigos, onde eu era praticamente invisível nesse mundo. Quem era Roberto da Cruz? Ninguém. E quando eu me deparei na minha vida, já adulta, com essa situação, foi muito difícil, foi muito doloroso. Por mais que eu tentasse falar para as pessoas, eu tentasse encontrar as respostas, eu não tinha as respostas. Então eu só via a única saída para aquela situação era acabar com a minha vida. O que eu ia fazer? Mas o que me trouxe até aqui? O que me trouxe até aqui nesse apartamento? Se eu, como você, pensei em desistir há algum tempo atrás, por quê? Como? Como eu cheguei até aqui? Como hoje eu consegui superar meus maiores medos? Como hoje eu consegui, viver, consegui me sustentar, consegui realizar grandes sonhos, vivendo do que eu faço, ensinando o que eu faço, falo para as pessoas? Como eu consegui? E é justamente por isso que eu quero falar isso para você. Muitas vezes é o como que te impede hoje de sair de onde você está para onde você quer chegar. Porque muitas vezes você não encontra quem te diga como é que faz. Como é que faz para sair de uma situação de depressão? Como é que faz para sair de uma situação de angústia? Como faz para sair de uma situação de medo? Como faz para sair de uma situação de incapacidade, onde parece que tudo ao seu redor só confirma aquilo que as pessoas dizem sobre você ou a forma como você se sente sobre você mesmo? Que era o meu grande problema. Eu vivia cercada de pessoas que me diziam ou me confirmavam ou reafirmavam para mim que eu não era ninguém, que eu não valia nada. E é justamente o como que faz toda a diferença. Não é porque você não seja capaz hoje de viver a vida que você quer viver, não é porque você não consegue, não é porque você não pode. É às vezes, muitas vezes, porque ninguém te mostrou como fazer. E era essa a minha grande questão. Eu queria mudar minha vida. Eu queria não ser mais dependente financeiramente de ninguém, para poder chegar e morar num lugar que fizesse sentido para mim, onde eu tivesse a minha paz, que eu pudesse trabalhar e receber daquilo que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço hoje. Todos os dias eu oriento pessoas que terminam relacionamentos se sentindo destruídas, se sentindo abandonadas, se sentindo apagadas pela vida. E eu posso mostrar para elas justamente com esse exemplo da onde eu saí, do poço que eu saí e como eu cheguei até aqui, para poder inspirar pessoas como você. E não é dizer que foi fácil. Não foi fácil chegar até aqui, nesse apartamento onde eu moro, e realizar tudo isso. Mas eu precisei de uma coisa, só uma coisa. Eu precisei olhar no espelho, nesse espelho, não nesse espelho propriamente, porque esse espelho já estava aqui quando eu mudei, eu só peguei emprestado do meu vizinho e peguei emprestado, não, né? Eu roubei. Ele que deixou aqui. Eu só deixei mais bonito o espelho. E tive que olhar nesse espelho e nesse espelho encarar a verdade, que a única pessoa que poderia, que estaria pronta, que teria coragem de me ajudar e lutar por mim, era eu. Aquela pessoa que eu via ali na frente do espelho era a pessoa,
era a única pessoa que realmente me amava o suficiente para não desistir de mim. Então, quando eu abracei essa pessoa do espelho, essa pessoa que eu via ali na minha frente todos os dias, que eu vejo aqui na minha frente todos os dias, que me motiva a acordar, que me motiva a me dar força, que é o meu porquê de levantar todo dia de manhã, foi quando a coisa mudou. Foi quando eu entendi o porquê que eu devia continuar vivendo sem desistir de mim, porque eu acreditei que por mais que as outras pessoas dissessem que eu não merecia, eu sabia que eu merecia mais, que eu merecia ser amada, ser respeitada, que eu merecia e mereço, e você também merece, pessoas ao seu redor que se importem com você de verdade, que queiram a sua presença e a sua companhia como algo valioso, como algo especial. Mas como eu fiz isso? Não foi da noite pro dia. Não foi simples, mas foi uma decisão. A decisão de me tornar a prioridade da minha vida, me colocar em primeiro lugar. Então, quando as outras pessoas tentavam me diminuir, quando as pessoas tentavam me apagar, eu já entendia que eu não podia aceitar, não podia permitir, eu não podia negligenciar mais aquela pessoa que eu via na frente do espelho todos os dias. Que eu não podia negar, que eu não podia me afastar mais de quem eu era por causa de ninguém. Foi isso que mudou. Nada propriamente externo mudou, mas foi a minha decisão da mudança. Foi quando eu olhei bem no espelho e falei sobre mim mesma. O quanto eu era linda, o quanto eu era especial, o quanto eu acreditava que eu era digna de receber. Porque muitas vezes a gente é levado a acreditar que a gente não é digno de receber. Mas quando a gente entende que a gente é digno de receber, que a gente merece receber, tudo muda completamente. E foi assim que a minha vida mudou. Minha vida mudou não porque alguém apareceu na minha porta, o príncipe encantado, para me conquistar e me levar para o castelo e me fazer feliz. A minha vida mudou quando eu decidi que eu merecia ser feliz, que eu merecia mais e que eu podia fazer qualquer coisa na minha vida que me fizesse feliz. Então, quando as outras pessoas diziam, você não vai conseguir, você não pode, eu primeiro parei de falar com essas pessoas sobre qualquer coisa da minha vida, porque eu acredito que se alguém diz pra você que você tem um sonho e que esse sonho não pode ser realizado, não merece estar na sua vida. Hoje eu entendo isso. Então a primeira coisa que eu parei de fazer foi de falar da minha vida para as pessoas. Quando eu vim para esse apartamento aqui de onde eu moro, eu não falei para ninguém, eu vim ver sozinha. Eu praticamente fiz tudo sozinha, a mudança sozinha, e depois eu falei. Aprendi que quando eu me coloco em primeiro lugar, mesmo que pareça, um tanto quanto no início, uma decisão muito difícil, mas é a melhor decisão, porque quando você se escolhe, você para de ter que agradar o mundo. Você para de ter que se encaixar num mundo onde as pessoas acreditam que sabem o que é melhor para você. E quando você se descobre olhando para você com carinho, com cuidado, com zelo, tudo começa a mudar. Isso é o que vai mudar a sua vida. Talvez você esperasse que alguém aparecesse para te socorrer. Quantos de nós, muitas vezes, somos levados a acreditar num Salvador? Alguém que vai chegar, alguém que virá, quando na verdade os anos passam e ninguém vem, ninguém chega. E a dor só aumenta, a tristeza só aumenta, a raiva só aumenta, a frustração só aumenta, quando tá tudo na sua mão fazer a mudança. É o universo te dando todas as possibilidades do mundo de ser feliz, começando agora.
Mas isso vai depender do quanto você está determinado a fazer essa mudança. Do quanto você realmente deseja ser feliz, sem esperar por ninguém. E quando eu digo sem esperar por ninguém, isso pode envolver muitas coisas. Mas como eu sempre falo de relacionamentos, né, minha especialidade é amor e autoestima, então pode ser que você estivesse esperando um amor chegar. Pode ser que você estivesse esperando encontrar a pessoa certa. Mas olha bem no espelho. Essa pessoa espera por você todos os dias. Essa pessoa ama você. Essa pessoa quer ser cuidada por você. E quem melhor do que você para saber as necessidades dessa pessoa que você vê na frente do espelho? Quem melhor do que você para se aceitar como você é? Quem melhor do que você para se abraçar, se acolher, saber o que é importante? Mas enquanto você sentir que precisa agradar as outras pessoas ou fazer pelos outros para ser visto, ser amado, ser ouvido, ser abraçado, a pessoa mais importante dessa história, que é você, fica abandonada. E é nessa hora que você pode sentir essa grande dor no peito de querer desistir. Mas eis aqui quem entende exatamente como você se sente e pode dizer para você que quando você abraça, acolhe, ama, nutre essa pessoa que está na frente do espelho todos os dias, você desenvolve um amor tão grande, tão incondicional por ela, que ninguém pode te impedir de viver cada um dos sonhos que você quer viver na sua vida e de ser feliz. Talvez você tenha desistido porque outros desistiram de você. Mas é a hora de você não desistir de você. Porque quando você faz esse compromisso, assume esse compromisso, como quem coloca uma aliança no seu dedo e decide fazer essa transformação e essa mudança, hoje, agora, já, tudo pode ser diferente. Mas só depende de você. Depende de você dizer, eu quero e eu mereço ser feliz. É uma jornada que vai exigir de você coragem. É uma jornada que nem sempre você vai estar nos seus melhores dias, ou se sentindo mais confiante, ou mais seguro, ou mais forte, ou mais determinado. Mas é uma jornada que quando você decide caminhar, você nunca mais se arrepende de ter escolhido a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, quando você pensar em desistir, lembre disso. Talvez você não esteja desistindo porque não vale a pena. Talvez você esteja só desistindo porque um dia desistiram de você. Mas quando você não desiste de você, todos podem ir embora. Mas você sempre vai ficar. E quando você fica, a sua vida muda. Tá bom? Então é isso. Vamos ter mais vídeos aqui neste banheiro. De autocuidado, de auto-amor, de auto-respeito, de carinho pra você. E se você gosta dessa conversa, desse bate-papo, desse conteúdo com a titia terapeuta aqui, Roberta da Cruz, acessa meu link. Tá na descrição para você me conhecer mais. E é isso. Beijo grande. Até o próximo vídeo.